Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. O meu nome é Fausto Araújo. Bom, o tema de hoje que nós queremos tratar aqui é qual é o problema com a arca. Irmãos, vamos lá. Temos visto, irmãos, pastores, líderes, tentando ressuscitar um sistema de religioso que eu digo que foi enterrado por Deus. E que a Bíblia deixa bem claro isso. Quais são essas práticas? Uso de kippah, o talit, igreja usando réplicas da Arca da Aliança, né? Entrada da arca, campanhas com a arca, para tocar na arca, para ser abençoado, para receber a bênção, porque ela representa a presença de Deus. O toque do sofá, que era para reunir a congregação, né? No Antigo Testamento. O termo do urso levita, e por aí vai, irmãos. Uma série de coisas. Mas, irmãos, isso é no mínimo, estranho e incoerente do ponto de vista bíblico, quando nós comparamos essa postura com as escrituras sagradas. Eu estou falando isso, irmão, porque eu fiz outro vídeo, se você quiser depois ver, sobre levita. E chegaram a me comentar qual é o problema. Aí a gente vai querer aprofundar mais um pouco isso para você entender qual é o problema por trás dessas coisas, tá? Que as pessoas estão com uma visão divergente do que a Bíblia nos ensina ao povo de Deus, né? À Igreja do Senhor. Vamos lá, eu vou trazer algumas evidências para você aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção. Primeiro, quando você lê capítulo 24 de Mateus, você vê a seguinte declaração de Jesus, tá? Eu vou estar lendo o texto aqui que diz assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, né? Eles narrando ali um elogio sobre o templo. Olha só o que Jesus responde. Jesus, porém, lhe disse, vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus ele mostra ali, ele está decretando o fim da religião judaica. Ele está declarando o fim do sistema mosaico. Você pode falar assim, irmão, isso é um exagero. Não é isso, não. Mas vamos seguir. Você passa 2 capítulos depois, você vê Jesus celebrando, né, a ceia, né, celebrando primeiro a Páscoa, mas ele institui uma coisa nova. Ele institui a ceia. Ele institui a ceia. E como se não bastasse, ele fala assim, ó, ele estabelece um Novo Testamento. Ou seja, temos um Antigo Testamento e temos um Novo Testamento que hoje vigora. Se você, uma pesquisa muito fácil, você vai entender que 2 testamentos não vigoram juntos, apenas um. Você pesquisa na internet, não dá para vigorar 2 testamentos de uma vez, apenas um. Nós estamos debaixo de um Novo Testamento, debaixo da lei de Cristo, não debaixo da lei de Moisés. Então, tudo isso, irmãos, que eu estou apresentando aqui é o fim do sistema mosaico. Jesus está enterrando, ele fala da destruição do templo. Uma das cerimônias mais importantes para o judeu, que era a Páscoa, ele institui a Santa Ceia, algo totalmente diferente, tá? Tem os símbolos, a sua semelhança, mas é algo bem diferente do que como era feito no Antigo Testamento, ele dá um novo parecer, ok? Quer ver outro sinal muito interessante? Quando nós lemos também o Novo Testamento, nós vemos quem como sacerdote? Caifás. Que não era para ser sacerdote, irmãos. Que estava ocupando um lugar que não era dele. Quem era para ser sacerdote estava no deserto pregando, irmão. Que era o verdadeiro descendente. Que era João Batista. Ou seja, Deus está falando assim, eu não estou mais dentro desse sistema. O templo vai acabar. Eu vou te dar um novo mandamento. E o meu sacerdote não é esse. Isso aqui não me representa. É isso que Jesus está nos mostrando. É isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, o fim da era mosaica. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Olha só como isso é fato. Olha só o que Jesus, pegue uma caneta aí, o que Jesus diz em Lucas 16:16. Ele diz assim: a lei e os profetas duraram até João.
Lucas 16:16 ele diz que a lei e os profetas duraram até João. Gálatas, vamos ler Gálatas agora? Gálatas 3, 24 e 25. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. O que era o aio, irmão? Era um serviçal. Alguém que conduzia a criança, que conduzia ali, que era responsável pela casa. Certo? Para que serviu a lei? Para nos conduzir até Jesus. Olha só o que Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. Aí olha só no verso 25. Depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, depois que veio a fé, depois que veio a justificação através de Jesus Cristo, eu não estou debaixo da lei. Porque a lei só me serviu de aio por um período de tempo. Hebreus, capítulo 7, verso 18. Diz assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Autor de Hebreus, ele faz a seguinte alegação: porque o precedente mandamento é abrogado por sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. Ele fala que foi abrogado, a lei acabou. Ok? Então, irmãos, é no mínimo estranho nós notarmos líderes ressuscitando um sistema que eu digo que foi enterrado pelo próprio Deus. Que Deus já, tanto Cristo como o apóstolo Paulo, já estava falando que ia terminar. Mas vamos seguir. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 3, verso 6. De uma maneira bem simples a leitura. Eu vou estar lendo 2 Coríntios 3, do 6 até o 9. Os versos do 6 até o 9. Diz assim: a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra. Ele falou assim, não é da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ele falou assim, ó, o que Paulo está falando aqui? Ó? Deus nos fez ministro de um novo testamento. Não da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então quer dizer, que letra é essa? Verso 7 diz assim: se o ministério da morte, cravado em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória e do seu rosto, a qual era transitória. Paulo está falando assim, que a letra que ele está falando aqui é do Antigo Testamento. Certo? Mas ele é ministro de um Novo Testamento. Ele diz assim, e esse Antigo Testamento era transitório. Ele diz assim, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória do ministério da justiça. Ele está falando de um Novo Testamento. Quando fala que a letra mata, irmão, ele não está falando de estudar não, como alguns pensam. Ele está falando do Antigo Testamento. Da lei de Moisés. Que a justiça era feita, ou você obedece ou você morre. Ok? Vamos lá, Paulo chama isso, o Antigo Testamento, que a letra matava, do ministério da morte, que era transitório, e o ministério da condenação. Mas ele fala assim, ó, nós somos ministros de um Novo Testamento. Olha só, Deus está nos dando algo maior e melhor no Novo Testamento. A Bíblia diz assim, em Hebreus 7,19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, de sorte que é introduzindo uma melhor esperança pelo qual cheguemos a Deus. Ele está falando de uma melhor esperança através de Jesus Cristo, de um Novo Testamento. Olha só o que Paulo também diz em Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao 3. Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao 3. Diz assim, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós?
Olha só a pergunta que Paulo ele faz. Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. O que Paulo está falando é o seguinte, irmãos. A promessa que Deus tem para a sua vida, que você crê, você é crente, de arrebatamento, de ressurreição, certo? De ser selado pelo Espírito, de ser reconciliado com Deus através de Jesus. Você recebeu tudo isso obedecendo a lei de Moisés ou pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé, irmãos. Então, irmãos, aonde nós queremos chegar? Para que serve essas coisas que esses pastores estão utilizando? Eu só vou dar um resuminho aí e você procura isso na internet. Porque eles estão usando como símbolo de autoridade, de espiritualidade. Vamos ver, o kippah é para lembrar da presença de Deus. O kippah, né, que eles usam é para lembrar da presença de Deus, que tem alguém acima de nós, para lembrar do temor a Deus. O talit representa, né, representa a lei de Deus e um modo de lembrar da lei de Deus. Agora vamos lá, irmãos. Eu como igreja do Senhor, você como povo de Deus, eu como igreja não, que eu sozinho não sou igreja. Igreja é um coletivo. Vamos lá. Um pastor usando talit é no mínimo estranho, irmãos, porque eu não tenho que lembrar da lei de Moisés, eu tenho que lembrar de um Novo Testamento. Eu não tenho que lembrar do ministério da morte, do ministério da condenação. Eu tenho que me lembrar do Novo Testamento. É no mínimo estranho essa postura. É no mínimo incoerente essa postura com os mandamentos de Jesus, com aquilo que nos é apresentado. Eu não preciso de uma arca da aliança, porque eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim. A Bíblia diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. Ou seja, 1 Coríntios 6,19 diz assim, e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não preciso de uma arca para tocar, irmão. Eu estou abrindo mão daquilo que está dentro de mim para me tocar alguma coisa. Isso é idolatria, isso é apostatar, é abrir mão daquilo que eu tenho para ir a algo inferior. Ele tirou de lá e já colocou em nós. Eu não preciso de um kippah para lembrar da presença de Deus. Eu não preciso de um talit para lembrar do mandamento da antiga aliança. Se eu estou sobre uma nova. A Bíblia diz assim, João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, que é enviado, ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo. Então eu não preciso de kippah, eu não preciso de um talit para representar o Espírito, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. Isso, irmão, é você, na minha opinião, quando eu vejo isso, é uma afronta ao ministério do Espírito Santo. É um desprezo e um desrespeito à pessoa do Espírito Santo. Deus me deu algo maior e eu volto atrás de algo inferior e menor. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo falou assim, vós sois insensatos, começado no Espírito, acabeis na carne. Esse é o problema. Essa é a questão que nós temos hoje. Muita gente pegando os símbolos do Antigo Testamento, trazendo para a igreja como símbolo de fé, de autoridade, coisa que Deus, lá no já desde falou assim, destruiu o templo, nos deu o Novo Testamento, o sacerdote de Deus, que foi reconhecido por Deus, já não estava mais no templo. A Bíblia diz claramente que o Antigo Testamento foi abrogado, agora vem pastores querendo trazer isso para a igreja como símbolo de autoridade e poder, sendo que nós temos o Espírito Santo de Deus. Temos um Novo Testamento que é muito maior. Que isso sirva para a sua reflexão, que Deus te abençoe e te dê graça, que você examine cada texto que eu apresentei aqui, que você veja. Se você quiser questionar, fique à vontade. Eu sei que existe questionamento por trás de toda a fala, existe algum questionamento. E se for necessário, nós fazemos outro vídeo para esclarecer mais. Nós temos um vídeo já falando sobre Levita,
sobre esses apóstolos aí e muitas outras coisas aí. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, meu nome é Fausto Araújo e seja bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé.